Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Finalzinho de sexta-feira, a seleção brasileira foi quem deu as caras hoje no campo, né? E nós tivemos a seleção ganhando de 3-0 de Gana. A gente já vai trazer aí o melhor da entrevista coletiva do técnico Tite. Tivemos destaques, hein? E ele gostou de alguns caras que ele vai falar daqui a pouquinho. Ele vai falar da Alemanha também. E 20 anos depois, será que nós vamos conseguir trazer de novo um título mundial? Será? Vamos tocar nesse assunto aí. E você, gostou da seleção brasileira? Pode comentar conosco. Faltam 58 dias para a Copa do Mundo. Mas antes de ouvir o técnico Tite, eu peço que você se inscreva no nosso canal. Não paga rigorosamente nada. A descrição está aí embaixo, Wellington Campos FC. E aí, né, você habilita o sininho, dá o joinha, espalha para os seus amigos, dá aquela força no nosso trabalho. A gente fala de Vasco, fala de seleção brasileira, tá chegando a Copa do Mundo, né? O Vasco folgou hoje, não teve atividade no Vasco, na verdade tá olhando aí o jogo do Londrina, terminou o primeiro tempo, foi 0-0, Londrina teve o Leandrinho ainda expulso, aproveito para te dar essa notícia e já a gente traz mais notícias da seleção brasileira. Depois da vinheta, roda a vinheta! Então vamos lá, vamos trazer o técnico Tite para participar conosco aqui no canal Wellington Campos FC na entrevista coletiva. Deu até um problema técnico para a CBF TV, né, transmitir, mas o Leandro, com toda a equipe da CBF TV, conseguiram transmitir um pouquinho mais tarde essa entrevista do Tite. A gente traz os melhores momentos para você, começando com o Tite falando dos destaques nas laterais, principalmente o Éder Militão. Fala, Tite. Fala você também, o Kleber Xavier. O Telles fez um grande jogo e ele tem as percepções, ele não pode jogar na amplitude, ele não pode jogar na última linha. Porque na última linha o retorno dele vai ser uma situação um pouco mais dificultosa. Então, nós darmos uma função a ele que ele tenha condição de exercer. Essa da última linha, quem pode exercer é o lógico com mais. E a gente está adaptando. Trouxe. O Militão, para mim foi surpresa, agradável, foi mais do que eu imaginava. Foi mais do que eu imaginava. Eu não imaginava tanto que ele pudesse com tanta desenvoltura. Eu brinco assim que uma hora ele botou 6 marchas, não tinha 5, ele arrancou e saiu para dentro. Então passa a ser uma opção, sim, naquilo que é solidez defensiva, para deixar os jogadores daqui a pouco com essa versatilidade, criatividade na frente, de Vini, também mais fresh, não precisar voltar porque eles estão dando a consistência, sim. E são etapas, né? O Militão, a gente no jogo contra o Japão, ele fez a função ali e foi exigido defensivamente muito pelo lado direito da nossa defesa, com um externo agudo do Japão, né? E hoje teve outros movimentos mais ofensivos, movimento mais de saída, que é parte do processo, né? E o Paquetá fez contra o Paraguai, com outras parcerias, né? Naquele jogo jogou o Coutinho com Cunha, se eu não me engano, por dentro, e fez também um pouquinho contra o Japão. Hoje um jogo mais de contato, um jogo que exigiu mais dele, também na parte defensiva, não só o posicionamento dele, mas como os contatos dele foram fortes, fez um grande jogo. A parte ofensiva, a gente sabe que ele tem essa complementou a resposta. Aí, então, o Tite, que gostou muito do Éder Militão. Eu também achei o Éder Militão muito interessante, porque como atacante, com velocidade, com bons dribles e sem a bola, aquele cara que a gente conhece muito bem, né? Como joga o Éder Militão. Os jogadores que entraram no segundo tempo agradaram demais, principalmente o zagueiro Bremer. Segundo o César Sampaio, ele é gelado para jogar na defesa. Isso é bom para o zagueiro. Fala, Kleber. Os jogadores que entraram bem no jogo. O Bremer entrou no intervalo, entrou bem, fez 2 bloqueios. 4 finalizações de Gana, tiveram 3 bloqueios nossos e 2 foram do Bremer, né? Everton e Rodrigo com posse, segurando no momento que a gente cresceu no jogo para equilibrar. Cunha deu a mesma intensidade por dentro, né? Física e com qualidade também, criando e aproveitando e finalizando as situações que apareceram para ele.
E Antony do lado é um jogador que a gente já tem uma sequência, né? Trabalhamos um pouquinho, tudo serve também como possibilidade de enxergar, né? O Antony do lado direito, o Antony do lado esquerdo também. E o Fabinho que entrou com fluidez, fluência. Puxa, Fabinho sendo Fabinho, roda a bola, parece que é fácil também, roda de um lado para outro. E agora eu quero fazer as palavras do César. O Bremer não marca nervoso, ele é gelo. Não, sem antecipar nada, não. Você disse aqui quando chegou que era um momento que o Brasil estava no seu melhor nível, né? Que segue no seu melhor nível. E isso acho que mostrou hoje bem no primeiro tempo, mas um time um pouco diferente, como você falou durante a semana aí na coletiva que a gente teve. Isso embaralha ainda mais a sua cabeça pro que estilo você vai escolher do time, se é com o Fred, com o Paquetá, com o Richarlison, que jogou tão bem hoje também, ajudando. Acho que não sei se foi quem mais jogou bola, mas deve ter sido ali no 1-2. Isso mexe ainda mais aí com quando vocês vão estudar amanhã, depois de amanhã, mais que a folga, né? Mas, quando vocês forem estudar, como é que está esse quebra-cabeça? Vai depender do adversário? É uma questão aí de vocês irem estudando até onde tiver que definir? É por aí? Estrategicamente a utilização de uma ou de outra forma. Assim, a gente estudar pode ser no jogo, pode variar. Sem definir uma situação, não vou... Ela está se consolidando com a passagem cada vez mais que essas duas formas elas são equilibradas. Lembra que vocês comentaram até, é um time ofensivo, digo, é um time equilibrado. A ideia, pelo menos, às vezes o campo pode não mostrar, mas a ideia nossa e até deixa um segundo mais ofensivo, mas tem um lateral mais base, para gerar essa... E foi, né, dentro da ideia do equilíbrio, da solidez defensiva. Nosso time foi sólido, eles tiveram uma finalização no gol, né? E o nosso time criou 21 finalizações e 9 no gol, fizemos 3 gols, entendeu? As bolas paradas também cresceram, era um trabalho que a gente vem desenvolvendo, cresceram muito, foram bem aproveitadas, né? Então, e ajudando na resposta, não embaralha mais, esclarece mais, surge mais. Confia mais detalhes para a gente poder trabalhar mais à vontade. O Richarlison é fundamental nesse equilíbrio também. O papel dele ali, um atacante que marca daquele jeito como ele. Não, ele não marca. O Richarlison cheira gol. Gol. Ele não quer saber, ele quer finalizar, ele quer ir pro gol. Então o Tite falando sobre o Bremer, né, jogador que foi do Atlético Mineiro, passou pelo São Paulo e hoje brilha jogando no futebol italiano. A imprensa europeia quis saber do Tite se a Alemanha é favorita nessa Copa do Mundo, porque também está num trabalho de reformulação. E o Tite garantiu que sim. Vamos ouvir o treinador da seleção brasileira falando sobre a Alemanha. Fala, professor. E a Alemanha, sim, pela qualidade dos atletas que tem, pela história que tem, ela é sempre uma das favoritas ao título. E não tem jogo amistoso Brasil e Alemanha nunca. E aí eu também lembro quando nós fomos jogar em Berlim, 70 mil pessoas lá que de amistoso, nós não tínhamos nada. Qual é a pergunta? A Alemanha também vem numa fase de renovação do treinador, o auxiliar passa a ser o seu treinador, renovação de nomes, como a gente também vem tendo, né? E esse equilíbrio que a gente encontrou agora na reta final, próximo à Copa, que nos dá essa confiança, a Alemanha ainda não encontrou, mas de repente pode ser que encontre na Copa. A França encontrou na Copa passada. A França inicia a Copa passada com 2 substituições no último jogo amistoso e no primeiro jogo de estreia mais 2 substituições. Então foram 4 mudanças para o segundo jogo da França. Então a Copa também te dá isso, né? Então são seleções que a gente respeita pela grandeza, né? Sempre em Copa do Mundo vão ser favoritas. É o momento que passa, mas a gente sempre tem que respeitar e ficar atento se caso a gente tenha esse confronto. 60 dias é muito tempo até a Copa. E lá se vão 20 anos, né, da conquista da Copa do Mundo de 2002.
Papai do Céu me deu o privilégio de estar lá acompanhando aquela Copa, primeiro na Coreia, depois no Japão, e ganhamos da Alemanha 2-0, 2 gols do Ronaldo, o fenômeno. 20 anos depois, a seleção volta à Ásia e o Tite falou sobre esse tema, sobre o seu trabalho, sobre o Juninho Paulista, que foi inclusive titular na primeira fase, jogava no Vasco da Gama, na seleção brasileira. Depois o Filipão colocou o Cleberson. Fala, Titi! A história ela é feita para fazer essas conexões. Nós temos 5 títulos que o Juninho está aí, que nós temos a herança deles do orgulho. Está o César ali, o capitão da seleção, tá, de orgulho de toda uma história da seleção brasileira. Então tem um peso de responsabilidade muito grande. A gente tem que equilibrar com um pouco de alegria, né? Senão as coisas ficam excessivamente pesadas. Então a gente quer ter a audácia, a finta, o drible, como tem se caracterizado, né? Buscando o gol. Essa é a essência maior da alegria nossa de buscar e de fomentar cada vez mais nesses jogadores que a gente, dessa safra de jogadores que a gente tem na frente, de externos, de pontas, de meias agressivos, com essa virtude, dando uma sustentação defensiva atrás, uma solidez atrás, para ver se a gente consegue devolver para a história, mas também não vou trazer para mim todo o peso de quantos anos? 20? O meu é só 4, né? Não 4, 20 nas minhas costas, que é muito pesado. Aí então o técnico Tite, o Kleber Xavier, falando sobre o jogo do Brasil com a seleção de Gana, 3-0, 2 gols do Richarlison, o primeiro gol foi do Marquinhos, e o Brasil, com o Tite, tem 75 jogos, 57 vitórias, 13 empates, 5 derrotas, 82% de aproveitamento, 165 gols marcados, 29 gols sofridos, 139 gols de saldo, foram 24 jogos sofrendo gols, foram 51 jogos sem sofrer gols. É essa a carteira de aposta do técnico Tite. Faltam 58 dias para o Mundial. E aí, você está apostando? O Brasil estreou camisa nova hoje. Bonita aquela camisa, né? Já comprou a sua? E seu álbum? Você já tem o Neymar no seu álbum? Natália, minha filha, hoje abriu um pacotinho, tinha Neymar, vibrou. Abriu outro, tinha outro Neymar. Aí, amigo, quem vibrou foi eu, porque o meu álbum agora tem, além do Felipe Coutinho, o Richarlison, o Rafinha, também tem o Neymar. Gente, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, Wellington Campos FC. Tá tudo aí bonitinho, passando aí embaixo para você dar aquela força pra gente. Espalhe para os seus amigos. Amanhã vamos falar de Vasco da Gama, que o Vasco volta aos treinamentos para o jogo contra o Londrina. Vamos ter muitas notícias, como sempre, aqui no canal Wellington Campos FC. Uma ótima sexta-feira. Fiquem com Deus. Ele existe, hein? Abraço.